Gente, boníssima noite. São aí 19 horas e 27 para 28 minutos, né? No horário de Brasília. Estamos aqui hoje numa quinta-feira, né? Dia 3 de abril. Gente, já estamos em abril, que loucura. Mas, como eu sempre falo, parece que a gente já viveu pelo menos meio ano. Tal é o volume de coisas que estão acontecendo, né? Está tendo verdadeiros terremotos, né, de placas tectônicas. E estamos aqui continuando esse mapeamento contextual, não é o mapeamento básico e nem crítico, né, White Hat ou Red Hat do Herrera. Ele realmente ele surgiu como uma oportunidade para a gente pegar um projeto tão bacana quanto esse do Florestas Ponto Social, né, e fazer uma revisão crítica dele, né, como a gente está fazendo, está mapeando, fazer uma revisão crítica dele, e preparar ele para ele poder receber, né, recursos pré-semente ou semente da Stella, que é um blockchain camada um que está chegando, que está presente no Brasil através de um programa de embaixadores, do qual o Gustavo que está aqui, o Gustavo Gonçalves já se tornou um deles, né? Mas obviamente olhando, né, fazendo essa dinâmica, tentando entender de que forma a gente pode ampliar a superfície de contato, né? Não só do projeto, mas através do projeto, aumentar a superfície de contato para que a gente possa entender de que forma a gente possa atuar com a Stella. No SynCup da semana passada, se não me engano, foi semana passada que a gente fez, a gente retomou a exploração semana passada, né? O Gustavo já tinha compartilhado que a Stella, pela primeira vez, está olhando para essa coisa da sustentabilidade, né? Isso é ótimo. Sustentabilidade não é sinônimo de regeneração, mas isso é ótimo porque já vai facilita, né, o tecimento dessa interface. Você sabe, o RE está completamente ligado ao paradigma da geração profunda, né? A gente poder fazer um trabalho mais alargado, envolvendo ou não o Florestas Ponto Social com a Estela, né? Então, é isso, basicamente. E estou chegando aqui no dia que, basicamente, na hora que eu acordei, os únicos momentos, sabe, querido, que eu consegui levantar aqui foi. Eu tomei café aqui, eu não consegui almoçar, eu vou jantar hoje mais tarde, né? Mas da hora que eu sentei aqui, foi tipo um encontro atrás do outro, impressionante o volume de coisas, né? Isso porque eu sou daqueles que não gosta de marcar muita coisa junto, né? Mas muitas pessoas que eu não tinha conseguido acertar, né? Tipo assim, me encontrar a semana passada, entende o que eu estou falando? Ou um tempo atrás, elas se manifestaram, deram ali uma janelinha. Ah, então vou te encaixar aqui. Aí na hora que eu fui ver, eu passei o dia inteiro fazendo isso sem contar a cocriação, né, de uma outra oportunidade para o ciclo originário, aí junto à rodada 23 do Bitcoin. Em suma, nós estamos chegando ainda bastante energizado no final do dia, com a cabeça ainda leve, não pesado, mas está chegando bem. Tá? Então, passo para você, Gustavo, querido. Fica à vontade de você fazer esse check-in. Gustavo? Opa, deu uma travada. Perdoa que esse é as últimas semanas com o computador velho. Mas vamos lá. Cara, eu tô bem, né, meu bicho? Eu todo dia acordo como um lutador, né, cara? Ou um gladiador, sei lá, depende do dia, né? A visualização, a mentalização tem esse lance aí desde muito novo, né? Tanto é que é um pequeno comentário, assim, o filme mais marcante que teve na minha vida foi Rock, o Lutador, né? Caramba, aquilo ali para mim foi um impacto, né? Mas, cara, tô bem, tô na luta, eu vou continuar persistindo. Os recursos são poucos, mas a gente dá um jeito e vamos pra luta, cara. O importante é estar vivo, enquanto estiver vivo, respirando, a esperança sempre está acontecendo. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade e vamos tocar pau para cima para a coisa acontecer. Maravilha. Vale dizer, Gustavo, que dentre as coisas que nós vamos mapear aqui vai ser o próprio programa de embaixadores da Estelar e de que forma você vem atuando, de que forma você está começando a atuar ou não, né, com esse programa,
dado, dado, dado que você próprio compartilhou, né? Que tipo assim, você já se dedicou bastante à programação, né? À codagem, e que de repente a sua atuação, né, nesse programa podia ser muito menos escovação de bits, né? E muito mais de gerar, né, possibilidades, de, todo tipo de aderência, né, para a Stella aqui no Brasil, em termos de contextos de empresas ou de contextos econômicos, enfim, como esse que existe, né, com o Vale do Carbono, por exemplo, tá, tá, ter a Stella como referência. Mas, gente, hoje aqui, a gente obviamente que não vai conversar disso aqui hoje, a gente vai continuar fazendo mapeamento, a gente vai fazer memória agora no mapeamento, onde nós paramos, né? Mas eu quero dizer para você que a gente vai chegar um momento que nós vamos mapear, né, esse programa, os embaixadores e o trabalho que você está se propondo a fazer com eles, tá bom, querido? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Quando abrir aí, você me fala. Show de bola. Abriu aí? Abriu aí? Abriu, abriu, Abriu para você? abriu. Então, beleza. Então, gente, fazendo aqui a memória junto com o Gustavo, tá? Semana passada, a gente, o Gustavo Cavalcante, que é um amigo, né? Também está ligado aí à exploração, né? E à própria cocriação do Rerê, mas ele tem uma ligação com o próprio Floresta de Ponto Social. Ele veio aqui, ele se manifestou da preocupação dele com relação ao sigilo de determinadas informações, etc. Falei para ele que é uma preocupação legítima, né? Evidentemente que é uma preocupação legítima, mas que, como o Rerê, né, está ligado a essa vasta cultura do código aberto, né, open source, tecnologias livres, que já convive, né, com tudo que é tecnologia fechada, né, tudo que é closed source, com todo esse ecossistema, né, que está aí fora, né, das big techs, etc. Eu falei para ele que eu não deveria ter muita preocupação assim, nesse sentido, porque, ou seja, nós estamos fazendo parte desse manancial, né? Uma das coisas que eu coloquei para ele. E que também a gente está dando vida já a uma nova, a primeira arquitetura de informação e comunicação do Rerê, ou seja, estamos dando vida a uma wiki, né? O Rerê é integrada com agente de AI e com chatbot, e que esse aspecto da segurança a gente está dando uma olhada nele também, né? De repente isso vai mudar a forma como a gente vem ou fazendo o registro aqui, ou, digo registro, mas a forma como a gente vai estar disponibilizando o registro, né? Com certeza a gente vai estar dando uma olhada nisso. Então, esse foi um primeiro momento da semana passada, né? Eu não sei se o Gustavo vai querer fazer alguma observação em cima disso, ou a gente pode continuar aqui para entrar no que a gente conseguiu mapear semana passada. Fica à vontade, Gustavo. Tá tudo ok, vamos seguir o barco. Beleza. Então, aí na semana passada a gente começou a ver a questão da logística, né? Na dimensão digital. Primeiro olhamos a Web 2, né? E mapeamos aí que tem uma landing page, que já tem uma aplicação web, mas é Web 2 por enquanto, né? E que já está presente nas mídias sociais, mas uma presença que ainda não é ativa, não está proativa, é uma presença de perfil mesmo, né? Por falta de mãos e braços mesmo, de pessoas envolvidas, etc. Mas tem uma presença lá nas mídias sociais Web 2, né? A gente deu uma olhada na aplicação web, muito boa essa aplicação Web 2, ela está muito perfeitinha, é claro que está. Eu particularmente, né, eu gosto muito de aplicações clean, né, minimalistas. Achei bacana porque ela está fluídica e, e eu vou dizer, o registro está muito bem detalhado, como eu nunca vi aí fora. Achei um trabalho incrível aí que o Gustavo fez, né, nesse sentido. Depois começamos a mapear, né, o que
que vai se tornar a presença da Floresta Ponto Social, né, na Web3 DeFi, de finanças gerativas, e que está visualizado no roadmap, ou seja, o stake de frações, NFT dinâmicos, né, o badge de reconhecimento para gerar reputação com validação jurídica. Né? Então, isso tudo são coisas que já foram colocadas aí no roadmap, vamos dizer assim, da Floresta Ponto Social. Hoje nós vamos explorar aí a questão do físico presencial. A gente explorou a questão do físico presencial, né? Eu perguntei para ele, desculpa, a gente vai explorar a questão da muda, né? Hoje a gente explorou semana passada o físico presencial, né? Que o plantio da muda no primeiro momento é realizado pelo próprio projeto, né? Produzindo fotos e vídeos e postando nas mídias sociais. E qual o aspecto jurídico contratual dessa logística, né? E tem um contrato de prestação de serviços, né? Amarrando serviços terceirizados, viveiro, parceiros, mais contratos de custódia das árvores, mais contratos de levantamento, crédito de carbono, claro. Então, aqui, a gente pode, evidentemente, dar uma detalhada maior em tudo isso aqui, tá? Mas nós não vamos fazer isso agora, porque isso aqui não é um mapeamento básico nem crítico do RE, como eu falei. Se fosse, a gente entraria no detalhe, certamente. É contextual, né? Então, é uma dinâmica mais sintética, bem mais sintética do que é, por exemplo, o mapeamento básico, né? O White Hat que a gente vem fazendo. E hoje nós vamos explorar aqui a questão da muda, né? Entender melhor a questão do acesso, plantio, manutenção, acompanhamento, custódia terceirizada, quarteirizada e registro de propriedade. Bem, então vamos lá, vamos começar. Nesse sentido, alguma coisa que você gostaria, Gustavo, de complementar dessa memória rápida que eu fiz na semana passada? Tudo certo, cara, tudo certo. Tá bem, bem completo, você pegou bem. Então tá bom, então vamos nessa. Bem, vamos falar aqui do acesso, né? Eu me lembro, quando a gente estava mapeando aqui, ó, a gente estava mapeando aqui atrás, né? O Vale do Carbono. Fizemos um bom mapeamento do Vale do Carbono. Só achar aqui onde que a gente botou o Vale do Carbono aqui. Deixa eu fazer um zoom out aqui que eu fico mais fácil. Tá aqui. O Vale do Carbono vai estar aqui, ó, mais para frente. Me lembro quando a gente estava fazendo o Vale do Carbono, né? Eu quis compreender, né, quando ele nasceu, certo? Quais eram os marcos. A gente mapeou, tá muito bem mapeadinho aqui o nascimento, os marcos, etc. Né? A questão do espaço de custódia, né? Que é a propriedade do Chico Rosa, né? Que é uma área de 100 hectares em Ararenda, né? Ceará, certo? A gente caracterizou esse espaço de custódia, né? O projeto é quase dono, né? Pois dentro da condicional de contrato, o projeto é responsável por consumir os produtos e serviços do Vale do Carbono, né? Então, estou só rememorando um pouquinho do que a gente explorou aqui. Tem uma governança horizontal e a gente numerou as principais características e que enseja, né, essa dinâmica de mútua confiança, né? Que é bem interessante aí. E o que aconteceu? Eu, e aí, quando eu fui perguntar com relação às mudas, né, você fez um comentário de um dos fornecedores, que se tornou, acabou se tornando um dos fornecedores, mas dentro de uma proposta, né, de mútuo acesso, que virou uma proposta depois de mútuo acesso, onde está sempre disponibilizando mudas, né? Está aqui escrito, inclusive. Exemplo de mútua confiança, né? Que se gera com esse tipo de governança. Gustavo fez contato com o produtor de tâmaras comprando um quantitativo. No entanto, ele teve a liberdade de propor um sistema de compensação, ou seja, onde o Vale do Carbono disponibiliza uma série de serviços para esse produtor e o mesmo disponibiliza constantemente a semente. Daí eu pergunto, voltando aqui agora assim para mapear as mudas, existe algo semelhante com as mudas de acesso à muda?
Gustavo. É, antes sim, hoje não. O que acontece? Hoje a gente já está partindo para clonagem, tá? A gente já está partindo para clonagem de sementes selecionadas. A gente já tem 4 matrizes de semente e mais uns 50 espécimes de clonagem, de mudas clonais que a gente cria, tá? Tá, então, É, hoje está partindo para a clonagem, não é isso? clonagem e seleção de sementes. Clonagem com seleção de sementes ou clonagem e seleção de sementes? Alô? Oi. Gustavo? Clonagem Clo- e seleção de sementes. tá, clonagem com seleção de sementes ou e seleção de E, sementes? Só isso eu queria saber. e seleção. Tá. Porque assim, o que acontece? A gente só, para a gente gerar um clone de uma semente, a semente ela tem que atingir certos parâmetros no primeiro ano. Então demora muito, entendeu? Então existe. Deixa eu botar essa sua fala aqui uma observação. Fala de novo. Para a gente transformar a semente em um possível clone, a gente tem que esperar um ano para ela atingir um aspecto, vamos dizer assim, fenótipo, o fenótipo da planta, tá entendendo? Ela tem que atingir um certo fenótipo, onde a gente consegue determinar que ela está seguindo o genótipo anterior, entendeu? Tá, beleza, deixa eu só quebrar um pouquinho. Para se transformar a semente num fenótipo, é isso? Não, a semente em um possível clone, muda clone, Ah, e uma possível num muda clone. possível. Isso quer dizer que tem perda, né? Num possível Não, não, clone. não, não tem, nada se perde. Nada se perde. Mogno se aproveita até a folha. Não se perde. Tá, entendi. Se ela não atingir o ideal que a gente quer para a clonagem, ela vira uma muda para ser vendida. Tá. Normalmente. Para se transformar a semente num possível clone, vírgula. Ela tem que atingir certos características de fenótipo, certo? Que vão determinar que realmente ela está seguindo o genótipo da planta mãe. Tá. Então, vamos lá. Para se transformar a semente num possível clone, a mesma tem que atingir certas características de fenótipo, é isso? Ah, Fenótipo, é isso? Fenótipo. isso. Tá, Fenótipo e genótipo. O fenótipo eu acho que você lembra. É o aspecto exterior, são o crescimento, características estéticas da planta e por aí vai, tá? Através do tá, fenótipo, a gente determina que ela está seguindo, em sua maioria, o genótipo mãe. E aí ela vira uma possível, vira uma espécime para clonagem. Como é a clonagem? A clonagem a gente usa alporquia. A gente deixa ela crescer até uma certa idade e pega os galhos principais e vai fazendo alporquia. A gente pega e tem um processo de alporquia e gera novas mudas através disso. Então, assim, uma muda filha alfa, ela pode gerar, depois que ela chega na idade principal, ela pode gerar 500 mudas por mês. Se a gente fizer todo o tá, cuidado. legal. Pô, achei incrível isso, eu desconhecia, tá? Eu já tinha ouvido falar de outros tipos de clonagem, principalmente ligado a aquelas plantas raras, esqueci o nome. Esqueci, não são as punks, não. Outras plantas raras, mas eu não sabia desse processo. Então, me ajuda aqui para eu caracterizar melhor isso. Então, estamos aqui, ó. Para se transformar a semente num possível clone, a mesma tem que atingir certas características de fenótipo, aspecto exterior.
Com isso, Com isso, se determina que ela está seguindo o genótipo mãe, o genótipo mãe. A gente chama de mãe porque, né, é uma questão de consenso. Aí eu já noto por mãe, né? Pois ela segue, não, eu já entendi. Com isso pois se ela segue determina todas as se, características da planta se mãe. está seguindo ou não o genótipo humano, se está seguindo ou não o genótipo humano. Isso. Uma vez seguindo, Ela, sendo que ela vira uma uma vez planta, ela vira uma planta mãe de novos clones. a mesma vira uma planta mãe, vira uma planta mãe. Ou seja, está apta, ou seja, está apta, Para uma nova mãe de novos clones. está apta para fazer clonagem, é isso? Está apta, Está apta para fazer clonagem. interessante. E essa dinâmica, qual é a escala dela? Só para eu ter uma noção. Quando você fala de fazer isso, você monta um viveiro especificamente para isso? Como é que é o esquema? Não, 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 não. Veja só, a gente tem um espaço, é o espaço, a gente chama de espaço de Big Muda. O Big Mudas é um espaço contínuo do viveiro, certo? O Qual o Big nome? Mudas. Big Mudas. A gente chama de Big Mudas. Big Mudas, é isso? É, que é onde a gente faz também a rustificação de mudas, para É isso que eu melhoria. escrevi aqui? É isso que eu escrevi aqui, Big Mudas? É, isso aí. Então, o que é o Big Mudas? O Big Mudas é um espaço de rustificação e de teste que a gente cria, tá? Um Para espaço de quê? de rustificação. Rustificação, é isso? É, e melhoria. Interessante. Espaço de rustificação e melhoria, É, dos espécimes. dois ou das espécimes? Das espécimes, né? Pode Das. ser. Das espécies. Então, o que acontece? Elas passam de 6 meses a 2 anos lá, recebendo adubo, todo cuidado, sabe? Como se fosse um berçário bem acompanhado, sabe? E ela só sai de lá com 2 anos, direto para o plantio. Quer dizer, menos praga, maior qualidade, maior crescimento. Ela já entra no espaço final de plantio, podendo dar o dobro da quantidade de madeira. Interessante. Isso aí Então é tá. 3 anos de trabalho, bicho. É um espaço, eu sei que é da trabalho, é um espaço de justificação e melhoria das espécies. Passam de 6 a 2 anos, como se fosse um berçário, Cara, até que. até que vai para o espaço de plantio final. Cara, se você vê, tem um P lá, IP nativo, que é bem chatinho, sabe? Tem um P nativo, cara, que já está em 3 metros, com apenas 1 ano e meio, cara. Absurdo. Os bichos estão uns monstros. Eu já tô vendo, eu já tô coçando a cabeça, imaginando o custo do caminhão para levar isso tudo. Tem P, cara, a Você coisa já está mais linda pensando, do né? mundo. Tem a coisa mais linda do mundo. Eu mandei, eu disse, olha, cara, separa aí 2 IPs desse e 3 mognos desse, que eu quero plantar no dia que eu tiver uma casa. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Até a coloração da folha é outra. Interessante, hein? Ah, é. Mas você não acha que em meio à natureza, a planta não vai.
com toda a complexidade da natureza, ela não vai crescer de. Cara, a natureza é Sim, saudável, não. né? Com pouca Sim, não. influência Sim, não. de poluição. Sim, Sim, não? não. Porque, assim, no aspecto selvagem, o que acontece? A gente está falando aqui e a natureza, ela. Pô, é teoria do caos, né, irmão? Teoria do caos. Pode dar bom, pode dar ruim. São fatores aleatórios que podem ocorrer com a certa lógica que ocorre dentro da coisa. Então, assim, na natureza tem uma natureza intocada, onde não houve, digamos assim, intervenção humana, pode ser que dê muito bom. Mas eu acho que com o que a gente está fazendo agora, a gente está criando espécies mais resistentes, adaptadas ao sertão, a um clima amplamente pesado, que você sabe que não é fácil, certo? A gente está criando resistência e espécies que vão realmente pegar e trazer maior qualidade, cara, de ar para o sertão. Uhum. Tá entendendo? Então, assim, não tô falando do mogno só para derrubar, não, cara. Tô falando do IP nativo. Cara, a melhoria do IP nativo é incrível. Um IP nativo desse que passa 2 anos com a gente e a gente gastando um trocadinho com ele, dando toda a adubação para depois plantar lá, para fazer uma agrofloresta, por exemplo. O bicho vai crescer gigantesco. Em vez da aleatória, vamos dizer assim, da coisa aleatória que é a natureza, pode dar bom ou ruim, com vários fatores climáticos e tudo mais, a gente está levando uma espécie que já passou 2 anos sendo cuidada e pronta para ser plantada, que vai resistir muito mais. Tá entendendo? E o custo é Entendi, lá entendi, embaixo, entendi. cara. É melhor do que eu estar mantendo no hectare, eu plantar, fazer uma agrofloresta. Eu, num pequeno espaço, eu consigo plantar. Ó, num hectare eu consigo plantar, em espaço de rustificação, se eu tivesse grana para fazer isso, eu consigo plantar 15 mil árvores, cara, para rustificação. Num Muito hectare, legal. 15 mil. Depois é só retirar de forma mecanizada, botar no caminhão e levar para o espaço. Usando fita gotejadora, dando todo o cuidado, usando fertirrigação. Cara, é barato, velho, barato. Cuidar da natureza é barato. Para você criar qualidade, se o ser humano pensasse assim, cara, seria outra coisa, cara. E pra gente, vamos ser sinceros, Vini, vale a pena cuidar. Vamos lá. Eu cuido de uma madeira do mogno africano, que vai ser cuidado e depois cortado, e ele vai renascer depois. Ele renasce, ele rebrota, tá? Ele vai rebrotar depois, tá? E do impenativo, que vai vir forte. Então, o que acontece? Eu estou com o mesmo custo, eu estou cuidando de dois, estou tornando eles mais fortes e estou pegando, trazendo maior qualidade, cara. Cara, isso pro passolo, para tudo, cara, isso é uma maravilha, cara. Muito Pô, legal, ainda cara. usa Obrigado. a folha deles para pastagem para ovelha. Aí a ovelha vai adubando o chão um tempo, ó, Bacana. aduba o chão, passa o primeiro, aduba o chão, cuida, tal. Cara, isso é Muito cíclico, cara, é bacana, uma muito coisa bacana. sustentável. Show de bola. Obrigado pela essa explicação mais ampliada aqui. Aqui está resumido, mas tem uma explicação já ampliada. Deixa eu perguntar para você o seguinte. Tá, aí melhoria das espécies, né? Aí passo de 6 a 2 anos, como se fosse o berçário, né? Até que vai para o espaço Quantos plantio. anos? Até 2 anos. 6 meses a 2 anos, tá certo, tá certo. Desculpa, eu entendi 6 anos a tantos anos. Desculpa, tá certo, É, tá, dois, tá certo. 2 anos, é. Como se fosse um berçário, até que vai para o espaço de Ó, plantio. A gente agora vai falar do posso espaço de só plantio. pontuar uma coisa? Sabe o que está acontecendo com Oi? a Câmara? A Câmara, que a gente trouxe e está fazendo a mesma coisa, um Hum, ano começou a floragem dela. Câmara, florar. Sabe o que isso quer dizer? Daqui a 6 meses ela vai começar a produzir. Em 2 anos, Tâmara vai começar a dar aqui no Ceará. 2 anos. Isso é uma revolução para o interessante. agricultor, cara. Sabe o que vai Uma acontecer? capacidade de adaptação incrível, né?
E Mas a pena é no caso não é ótima. nem adaptação, porque, se eu não me engano, você está falando de espécies nativas, não é isso? Que estão sendo A Câmara replantadas. também vai entrar nessa para trazer renda. Para quê? Trazer renda para não derrubar a nativa. Essa é a ideia. Vamos trabalhar renda para o campo para não derrubar a nativa nunca. E vamos fornecer nativa sempre para aumentar o espaço das espécies nativas. Maior rentabilidade com menor espaço. Qual é o nosso próximo planejamento? É daqui a 10 anos a gente conseguir espécimes que dê maior quantidade de madeira em menor espaço e a gente ter espaço de mata nativa maior. Então, o agricultor vai ganhar mais dinheiro com pequenos espaços e vai manter a mata nativa lá, acontecendo, com Uhum. espécimes mais Não, isso, resistentes. isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal. Então, querido, vamos continuar aqui com o plantio, né? Vamos detalhar aqui a logística do plantio da Tá? muda, mas antes disso, vamos abrir um espaço aí para o seu xará, o Gustavo Cavalcante, que acabou de chegar aqui, fazer aí um check-in dele, para saber como é que ele está chegando, como é que foi o dia. Fica à vontade aí, Gustavo Cavalcante, querido. Pegou ele estava lá me aperreando. Cadê ele? Eu não estou vendo ele aqui no Zoom. Opa, ele chegou agora, apareceu aqui agora. Ave Maria. Vini, vamos tocando, cara, que eu acho que o Guga tá meio incapacitado. Vamos tocando. Guga, se apresenta aí, homem. Meu PC tá lento, tá travando É, entre as atividades. Aí tô entrando pelo celular. fica à vontade, só fica à vontade de fazer um check-in, que a gente já está mapeando aqui já. Então, beleza. Então, Gustavo, deixa eu seguir aqui então, galera. Gustavo Gonçalves, meu querido. Em vez de ficar falando Gustavo Gonçalves e Gustavo Cavalcante, eu vou chamar o Cavalcante de Guga e você de Gustavo, fica mais fácil. É, então, vamos lá, Gustavo. De, qual é a quantidade estimada de clonagem que é possível fazer com a planta-mãe? Olha só, o que acontece? A primeira,
primeira geração, né, que a gente está trabalhando agora é uma capacidade de 500, tá? Que a gente está fazendo, 500 mudas mês, tá? A partir do segundo ou terceiro ano, a gente vai puxar isso aí para mais ou menos umas 1.500 a 2.000 árvores, tá? E aí vamos manter nisso. A gente não vai querer estressar, gerar um estresse no coisa. Existe É, deixa eu entender, são 500 mês por espécie, é isso? um- inicialmente não. 500 mês, a gente vai tirar agora 10 de cada espécime, que a gente tem 50 espécimes, tá? Depois vai pular para 1.500 no segundo Ah, tá. ano. Deixa eu botar aqui, total de. Ah, isso é o total de 500 mês. Não, a Então, gente poderia tirar 500 mês por espécie, tá? O problema é que a gente não está querendo gerar estresse na planta nesse primeiro ano. não, eu já entendi, mas você está falando para mim que são 50 espécies, né? Isso? Uhum. 50 espécies, Deixa eu é, ver onde está rapidinho. se clonando, cujas respectivas plantas mães, né? Estão clonando 10 cada uma, não é isso? Onde cada uma está clonando 10 por mês, perfazendo, perfazendo um total de 500 por mês. É isso aí? Tá certo aqui, Gustavo? Gustavo? Desculpa, tive que ir correndo no banheiro. Tá. Tá certo, tá Então, certo, tá certo. 50 espécies, onde cada uma está clonando 10/mês, perfazendo um total de 500 Isso, por a mês, gente tá fazendo correto? bem devagarzinho, bem devagarzinho. Agora não é escala, agora é a validação da validação, que a gente já validou. Mas agora é a continuidade, vamos sem gerar estresse nos espécimes. Ou seja, agora é um trabalho laboratorial, é isso? O laboratorial já passou, sabe? Agora, digamos assim, a gente. É um teste de escala, de pequena escala, né? Vamos chamar de MVP. É um MVP rodando. Trata-se de um teste de escala em pequena escala. Um É, teste em pequena escala. porque depois a gente entendendo. É, porque o mogno, o que acontece? Quando você corta o galho, seja por alporquinho, seja por outra coisa, vamos dizer, cortou um galho, ele cria 4, 5 e mais resistente. É engraçado isso, o senegalês. Eu já notei isso, né? Isso aí por observação, não é por dado laboratorial, não, é observação. Então, o que acontece? A gente nota que quando a gente gera o clone através da alporquia, tá? A gente está vendo que a gente está gerando espécimes mais resistentes depois, tá? Então, o que ocorre é que em dado espaço de tempo, depois de um ano a gente fazendo essa questão, todos aqueles galhos que foram criados mês a mês, mês a mês, mês a mês, eles vão estar prontos para gerar novos clones. Então, a gente fez um cálculo aonde, pelo menos, vai gerar aqui 500, de 500 a 1.500 por espécie. Mas não vai gerar 1.500 assim na tora, não. Alguns sim, outros não. Ou talvez até 500 mesmo, a gente vai manter. E vai ser uma coisa assim que a gente vai observando, porque a gente não quer também fazer a planta sofrer, né? Claro. Então, resumindo, né, trata-se do MVP, que vocês estão fazendo o MVP, digamos assim, né, Aham, é um da MVP. clonagem. São 50 espécies, onde cada uma está clonando 10
10/mês, perfazendo um total de 500 por mês. Trata-se de um teste de escala em pequena escala, no MVP. Alguma coisa mais a complementar ou tá bom isso aqui? Tá ótimo. Então tá. Agora vamos agora falar do plantio, né? Então vamos aqui vir para o plantio. Plantio, né? Bem, uma vez que tá, por exemplo, essas vocês naturalmente estão, eu imagino que vocês naturalmente estão plantando uma parte dessas plantas que estão sendo clonadas, né? Vou dizer, eu queria saber o seguinte, qual a escala desse plantio hoje, né? É, todas as espécies estão sendo plantadas para fazer também uma espécie de teste de estresse, enfim, para ver se de fato ela vai brotar bonita, coisa do gênero. Então, fica à vontade para falar da dinâmica do plantio. Não, não, a gente ainda não plantou. O que está acontecendo? Elas estão plantadas ainda no espaço de rustificação, certo? E vão para a fazenda, porque o que acontece, cara, para eu fazer o preparatório da área que é para o plantio disso aí, é um custo bem alto. O hectare, assim, escapa hoje a nossa operação, entendeu? É trator, são trabalhadores, pessoas que vão levar as mudas, vão plantar muda-muda, a fita gotejadora, a gente usa hidrogel também, porque usa isso para poder, digamos assim, nos próximos 3 anos ter uma garantia também, né, de manutenção hídrica, né? É, então, existe todo um gasto, tá entendendo? Mas é baixo. É baixo. Vendo o produto final em cima do módulo. R$ 3.500 no metro cúbico, uma árvore bem cuidada, dá mais de 1 metro cúbico que a gente pode tirar em cima de uma boa árvore. Fora da parte nativa, entendeu? A gente tem área para plantar nativa, mas a nativa vai ser plantada de forma mais rústica, tal, não vai ter fita gotejadora, então vai ser uma coisa mais educacional, uma coisa mais tranquila, entendeu? Mas assim, a Entendi. gente já está com espaço lá, 100 hectares lá reservado, esperando só o floresta rodar para a gente começar a plantar. Ok. É, eu botei dessa forma aqui. Por enquanto, continuo no espaço de plantio, onde se vem realizando a clonagem e a seleção de sementes. Tá bom assim? No espaço de rustificação, Ah, no espaço de rustificação. é, onde vem se realizando a maturação, tá? E ocasionalmente se realiza, onde ocasionalmente se realiza a clonagem e seleção de sementes. Tá, peraí, deixa eu flagrar isso aqui direitinho, dando as boas-vindas também para o Pablo. Gente, vocês estão chegando aos 45 do segundo, só para dizer, tá? Tá, então, abrir um espaço aí para o Pablo fazer um check-in rápido dele aí, porque a gente está já estourando. Fica à vontade, Pablo, fazer um check-in rápido, querido. Ou então chego bem, velho. Tava fazendo umas paradas aqui, não deu para pegar do começo, mas chego bem, tô animado. Então, maravilha, vamos nessa. É, então, tá aqui, ó. Por enquanto, continua no espaço de rustificação, né, maturação, onde se vem realizando a clonagem e seleção de sementes. Tá bom assim? Você quer adicionar mais alguma coisa aqui, Gustavo? Então, tá ótimo, tá ótimo. Então, beleza. Então, deixa eu só fazer uma observação aqui que é importante, né? Sendo que as mesmas, né, só vão, sendo que
sendo que só se vai plantar as mesmas em área livre quando houver, quando houver condição econômica para isso. É isso que quis dizer, resumidamente, não é isso? Isso aí. Tá, então beleza. Sendo que só se vai plantar as mesmas em área livre, né, ao ar livre, as mesmas ao ar livre, quando houver condição econômica para tal. Uma pergunta que eu te faço vamos dizer não, isso vai acontecer. Vamos dizer que daqui a menos de um mês, quer dizer, no espaço que a gente precisa se preparar, né, para a gente poder participar ali da rodada de investimento de semente, ou para semente da Stella, a gente chega lá, faz um trabalho bacana e recebe, né, esse recurso, né? Qual é o que eu sei que é uma coisa que nós vamos ainda definir de certa forma. Você deve ter isso na sua cabeça, mas a gente, como a gente está mapeando, sempre ocorre alguns insights, certo, Gustavo? Tipo assim, sempre, ainda mais da forma como a gente está fazendo, que é gerando inteligência coletiva, sempre acontece alguns insights, a gente tem uma dinâmica de feedback, enfim, né? Então, nesse sentido, como é que você imagina o famoso go-to-market, né? Tipo assim, aquele exemplo da pequena editora, né? O que efetivamente a gente vai conseguir fazer com esse agora, nesse momento aqui? A gente ainda vai pensar nisso melhor, tá? Durante o mapeamento aqui. Mas o que você imagina fazer? O que nós já vamos conseguir fazer com esse investimento de semente? Vai ser basicamente continuar esse trabalho que foi iniciado, eu imagino, né? E a gente deve fazer, eu imagino também algum teste, né? Com esse exemplo da pequena editora que você deu, né? Algum teste de Isso, mercado. a gente pegar pequenos e médios negócios e começar a aplicar. Mas eu entendo que muito mais no sentido de parceria, vamos dizer assim, né? Para a gente poder fazer, para a gente entender até para a gente entender como é que essa mecânica, a logística mecânica disso tudo começa a se ajustar, certo? Eu posso estar enganado, mas eu acho que você, obviamente, que vai usar, né, toda essa cadeia, né, de valor de, de empreendedores, né, do Vale do Carbono, para a gente poder fazer esse teste de estresse, vamos dizer assim, Não, o da teste de proposta. estresse já vai acontecer. Eu estou esperando sair as primeiras portas, tá? Tá. Primeiro teste de estresse. Então, assim, o que o go-to-market mesmo, de fato, eu acho que já está começando a acontecer sem grana, né? Sem grana. Uhum. O dinheiro da Estelar, o que que vai ser usado? Ah, cara, é pagar a infra, né? Que eles têm os primeiros passos, né? Que é o primeiro. Esqueci o nome. Então, vamos dizer assim: tem um programa de start e tem o outro, que é do SCF, tal, que é um pouquinho mais avançado. Eu acredito que se a gente entrar nos dois, ótimo, mas se entrar só num, que é o start, a gente vai começar com desenvolvimento e formação de comunidade, né? E a própria comunidade, alguns agentes da comunidade vão começar a aplicar em outros negócios, vão dizer assim, olha, o Pablo pega e diz, olha, cara, conheço um cara que faz biscoito artesanal em Porto Seguro, um exemplo. E ele quer aplicar o Florestas Ponto Social lá. E aí a gente pega e já viabiliza um código para ser aplicado no biscoito lá, e a coisa começa a rodar. Tá, Porque entendi. assim, Entendendo. eu acredito na É, aplicação sendo alastrada através da comunidade. eu fiz essa pergunta justamente por estar sentindo que a gente ainda está, tipo assim, isso tudo aqui já, de certa forma, já é um semi-beta, não chega, você já saiu do alfa, você está numa espécie de semi-beta aqui, entende, Gustavo? Aqui é uma espécie de, não é ainda um beta, mas é um semi-beta, você está chegando lá, entendeu?
Então, foi por isso que eu te fiz a pergunta. É, mas a gente vai trabalhar isso melhor, tá? A gente vai uma peça direitinho. Mas obrigado. Eu normalmente não faço isso nessas dinâmicas, não, mas eu fiquei curioso, por isso que eu te perguntei, tá? Mas vamos seguindo aqui. Com relação à manutenção e acompanhamento, como é que está isso hoje? Ainda está muito ainda dentro do espectro aí Parado, parado. do espaço de rustificação e seleção de sementes, não é isso? Não, a gente tá assim, o que que acontece hoje é mais a parte física real. A parte digital está totalmente, digamos assim, meio parada, né? Atualmente, esta, esta dinâmica acontece no espaço físico. Ou seja, está falando A gente faz desse visita na espaço de rustificação e floresta. seleção de espécies, né? Não, Atualmente, faz visita na floresta. Essa semana teve uma visita na floresta. O Chico até publicou no TikTok, aliás, que eu ajudei ele a botar no TikTok e tal. Teve a visita de alunos, a gente dando uma aula lá para os alunos, tudo mais, distribuiu algumas mudas. Aí tá daquela coisa mais bem microcosmo, né? então, atualmente essa dinâmica acontece somente na dimensão física, né, presencial. Aí você deu um exemplo aí, me dá um exemplo de novo para eu anotar aqui. Visitas na floresta das escolas públicas, cara. A gente leva o pessoal para a escola pública, dá muda, a gente começa a aplicar a parte educacional bem, bem legal mesmo. E, olha, foram crianças pra caramba. Tá, deixa eu entender então. Visitas de escolas à floresta, é isso? É, Dessa forma. Se tem realizado visitas de escolas, aí qual a região? Da região de o que? não, Ararenda? Nova Russas. Nova Russas. Novas Russas. Da região de Novas Nova, Russas. Nova, Nova Rússia. Russas. Russas. Tá. Você tem realizado visitas de escolas da região de Novas Russas. Nova Russas aonde? Ao Vale do Carbono? Ao Vale do Carbono. Onde está a Fazenda Maravilha, onde tem um espaço aqui que a gente usa como showroom. Carbono. Fazenda Maravilha. Mas isso aí é ligado ao Chico, né? Sim, em breve é, existem negociações futuras aí que em breve a posse vai passar para uma coisa mais descentralizada, mas com posse do florestas, Tá. tá? Mas deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que a gente está. Nós estamos de uma. Acho que você entendeu minha pergunta errada. Essa manutenção e acompanhamento da. Eu estou falando de manutenção e acompanhamento da muda, tá? Eu não estou falando do projeto, estou falando da muda. Então, na realidade, esse aqui é um aspecto educacional que está sendo colocado em prática hoje, né, pelo Flash Ponto Social. Muito bacana. Mas isso não tem a ver com manutenção e acompanhamento da muda, certo? Eu queria entender, então, o que que é a manutenção e acompanhamento da muda hoje? Veja só, isso aí já é os funcionários do viveiro que tomam conta, tá? É o viveiro que está tomando conta nessa fase. Viveiro Maravilha. É o Viveiro Maravilha. Isso aí é parte do viveiro, tá? Viveiro Maravilha, Viveiro Maravilha, que está fazendo a manutenção, né? Manutenção e acompanhamento.
O custo dessa manutenção e acompanhamento, ele está sendo absorvido pelo Vale do Carbono, pelo Chico, ou como é que é isso? Vê só, como o espaço de justificação é cuidado pelo viveiro, e tem outros, né, que pertencem ao Chico, a mim e tudo mais, ele mais ou menos ele é absorvido pelo viveiro, tá? Por causa de acordos internos, tá? É acompanhado pelo Viveiro Maravilha. Tudo é acompanhado e custeado pelo Viveiro Maravilha por causa de questões nossas. Assim, negociação interna, tudo mais. Às vezes eu divulgo, um cara pega e compra 50 mudas, 100 mudas, 200 mudas, e isso vai mantendo o viveiro, vai mantendo os funcionários, e os funcionários que vão mantendo a parte das tâmaras, dos IPs e do mogno, eles são pagos com dinheiro disso aí, entendeu? Tá. Então, atualmente o Viveiro Maravilha está fazendo a manutenção e acompanhamento a partir de um combinado. Qual é o combinado? Como vai É, entendendo, é um combinado onde o viveiro assume esse custo inicial. Porque o ele já Viveiro, tem que pagar isso. Então, assim, qual o custo de abrir uma torneira para 10 ou 20 ou 1.000 mudas? É o mesmo. Qual o custo para fazer uma fertirrigação? Aumenta um pouco. Então, assim, ele é absorvido conforme a gente vai trabalhando. São serviços que entendi. estão sendo prestados dentro, entendeu? Então, assim, o custo é baixo. Onde o Viveiro assume este custo, este custo. Tá. Beleza. Esse aspecto bem interessante aqui a gente vai botar mais à frente, tá? Porque não está ligado a essa pergunta aqui específica, né? Deixa eu tirar daqui. Eu vou copiar, porque deixar aqui fora, ó, copiar, tirar. É, beleza. E eu vou botar isso aqui fora, só para a gente não esquecer, porque é um aspecto interessante. Tá. E aí a gente joga isso aqui mais à frente. Depois eu vejo onde eu vou botar isso aqui. Seguindo. Custódia terceirizada e quarteirizada. Essa dinâmica de custódia terceirizada e quarteirizada, tipo assim, os, contra, os contratos relativos no que tange a muda em si, eles já foram feitos naturalmente, né? Sim, sim. Ou estão para ser Sim, então o feitos. que acontece? Explicar o que é o contrato, né? Que já está pronto. O que é o contrato terceirizado? Nada mais é do que a prestação de serviço no espaço, porque o espaço vai pertencer ao Florestas. O espaço de custódia é do Florestas. O terceirizado é um prestador de acompanhamento técnico, Tá. tá? O que é o contrato terceirizado? Pode falar. É prestação de serviços técnicos. É prestação de serviços. Técnicos. Eu não estou entendendo essa palavra que você está falando. Técnicos. Escreve, por favor, para mim no chat. Ah, prestação de serviços técnicos. Ah, técnicos. Tá, agora que eu entendi. Tá. É a prestação de serviços técnicos. Agora que eu peguei o que você falou. Beleza. Tá. E
E aí você pode dar uns exemplos aqui de serviços técnicos, fica à vontade. Visitas técnicas, acompanhamento do crescimento da planta, possíveis ajustes na, na questão hídrica, né? Acompanhamento de pragas e por aí vai, tá? É muita coisa. É, quando você fala assim, isso me vem muito na cabeça é, aquele órgão do governo, Emater, não, esqueci o Ah, nome. é Emater e o Embrapa, né? Embrapa, isso. Me vem muito na cabeça Embrapa. É esse tipo de serviço que você está falando também, né? Assim, lógico que dentro do Vale do Carbono, né? Por causa do expertise, né? A Embrapa hoje ainda não tem um estudo completo em cima do mogno, né? Entendi. Tá, então acompanhamento do crescimento de planta, pragas, tem mais. Você falou uma terceira coisa aqui que eu não anotei. Pô, eu acho que é só isso, acompanhamento do crescimento da planta, né? Que é acompanhamento florestal também, né? Tá. Acompanhamento do crescimento da planta, pragas e agroflorestal, é isso? É, porque assim, a gente está com um plano de no futuro trazer café sombreado, Hum, mas ainda não está validado totalmente. Só daqui a dois anos, Cacau. só daqui a 2 anos, que aqui a gente tem que pisar pé no chão, né? Mas a gente tá e não cacau no sertão, cara, eu não sei não, velho. Por causa da quantidade de água, né? A quantidade de água, cara. Água aqui é recurso muito. E café não vai precisar de água, não, velho? Café consome menos do que cacau. Café na sombra, é, principalmente. deixa eu terminar aqui, por favor, querido, senão a gente não consegue finalizar esse item aqui. Gustavo, e o que, que seria um contrato quarteirizado? Seria o caso de fazer uma parceria, por exemplo, com o Pablo? Isso, isso. O quarteirizado seria a questão que a gente ficaria com a custódia do mogno, porque a gente tem que entregar o valor de forma bem acertada, a logística tem que ajustar tal, e as mudas nativas seriam aplicadas aos parceiros, ao Pablo e tudo mais. E aí existe ajustes. Aí o Pablo vai dizer, olha, eu quero plantar cacau lá. Vamos ajustar lá, velho. Vamos trabalhar, vamos fazer ajustes, entendeu? Mas assim, é sempre em cima do pareamento mogno, nativa ou cultura dentro da quarteirização. E aquela pessoa vai ser responsável por cuidar daquele espaço e manter, e se responsabiliza em manter os registros dentro da blockchain. Tá. Como é que eu sintetizo isso aqui que você acabou de falar? Ótima explicação. Como é que eu sintetizo aqui? Vamos lá, me ajuda. O que é um Vamos lá. contrato quarteirizado? O contrato quarteirizado é quando o parceiro se responsabiliza a manter. Eu vou fazer por fase aí, vai digitando aí. É uma corresponsabilização ou é uma responsabilização final? É uma responsabilização, né? É uma. Não vou chamar de corresponsabilização, porque assim, a coisa tem que existir enquanto eu estou mantendo também do meu lado, né? Então, assim, é um ciclo de confiança, né? Não adianta nada eu pegar e derrubar minha árvore aqui, eu desistir e dizer assim, olha, derrubei todos os módulos aqui por raiva e tal, e o cara está mantendo lá o cacau ou uma planta nativa. Não existe. Tem que ser mútuo, né? Tá. Então, é quando um parceiro se Os patrões, responsabiliza, não é isso? É quando um parceiro se responsabiliza, continua falando aí, pela custódia. Pela pela custódia custódia. nativa ou
espécime acordado. Custódia de nativa ou espécie acordada. É, porque a gente pode fazer um programa, por exemplo, de expansão da tâmara lá na Bahia. Aí o Pablo disse, cara, eu quero plantar tâmara e tal. Aí eu digo, Pablo, vamos aqui se juntar tal, eu vou mandar 400 mudas de tâmara aí para tu, aí tu vai plantar e tu se responsabiliza por isso. E isso aí vai gerar renda aí na tua cidade e tu tem que entregar um certo valor, um pequeno valor, de volta para o floresta para entregar valor para quem está trabalhando no sistema, né, velho? Uhum. Então, assim, Entendi. é confiança, né? A gente vai meio que entregar valor para gerar riqueza, né? E eu não estou Ou falando de seja, dinheiro, estou falando de outras coisas o, o também. principal, né, o principal esteio, vamos botar assim, né? Esteio É a deste confiança. tipo de contrato é a mútua confiança. Isso, porque o que acontece? Esse tipo de modelo é uma expansão do que é o Vale do Carbono. Tá? Porque o Vale do Carbono já opera assim. Você lembra que eu falei lá do Vale do Carbono lá atrás, há Sim, 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 três sim, eu semanas sei atrás? disso. O Tá, a contrato gente é mapeou o aqui. papel jurídico. É o papel jurídico, é o que está no cartório, é o que todo mundo vai ver. Mas a relação é a mesma, cara, porque o que eu vou dizer? Eu vou dizer, olha, eu estou mantendo isso aqui, você mantém isso aqui, e a gente se junta para fazer algo assim. Vai ser tudo acordado dentro de uma mútua confiança e governança horizontal. Eu estou botando assim. O principal esteio desse tipo de contrato é a mútua confiança, ou seja, a dimensão relacional, né? Muito Isso legal. aí. Agora vamos finalizar aqui, que nós já estamos finalizando mesmo, com o registro de propriedade da muda. Como é que está isso hoje? Cara, o que acontece? Eu já te passei, né, o Florestas, ponto social, né? Você Uhum. Eu estou resgatou falando lá. aqui, eu estou falando da muda aqui, tá? Tô falando a gente está fazendo a lógica, Não, mapeando. a propriedade está ligada ao NFT, cara. Então tá. Então a muda em si, tá? Muda Entendi. móvel, muda módulo, A propriedade da muda muda está módulo ligada ao NFT, é isso? ao NFT. O NFT também é um pai de uma espécie nativa. Ele adotou uma espécie nativa e está ajudando a espécie nativa através das suas ações externas, certo? Ele tá adotando o meio ambiente, vamos dizer assim. Onde o detentor do mesmo se torna um cuidador, né? Assim, se torna não sei se a palavra seria essa, cuidador, é isso? Se torna, que em inglês a palavra em Curadoria. inglês é ótima, é steward em inglês, mas em Chama aí de curadoria. Se torna um curador. O curador de uma curador, espécie o curador de uma espécie nativa, ele está fazendo uma curadoria, uma adoção, né? Quando ele ajuda a plantar módulo, ele está fazendo a curadoria de uma espécie nativa. De uma espécie nativa ou de um projeto agroflorestal lá do Pablo, por exemplo. É uma espécie de curadoria, uma curadoria digital onde as pessoas vão começar a ajudar. entendi, onde o detentor do mesmo passa a realizar uma curadoria digital de uma espécie, é isso que você está falando? Passa a realizar, é, ganha o Isso, direito de realizar, ganha o isso, direito isso, de realizar. isso, isso. Então, Agora também vamos, voltando só para a parte do contrato, só para deixar bem claro, tá? Para dizer que não é casa da mãe Joana. O que acontece? Quando existe esse contrato, né, e ligamos ao registro de propriedade, o que ocorre? A responsabilidade é que aquela pessoa, durante X tempo,
determinado em contrato, ele tem que ser responsável e entregar resultados para o curador. Então, o Pablo, quando fecha a parceria comigo, eu falo comigo, eu não estou falando Gustavo, estou falando Florestas. Com Florestas, ele está dizendo que vai manter informações e transparência para a gente entregar ao curador, porque o cara pegou lá, tá fazendo a curadoria. Então, assim, existe uma responsabilidade jurídica pesada, onde o cara vai dizer, olha, cara, rapaz, eu ajudei a plantar 4 pés de cacau lá na Bahia, e isso traz renda, o chocolate, eu recebi uma barra de chocolate, por exemplo, no Pablo. Pode acontecer da gente fazer dentro do contrato, ele fazer uma barra de chocolate artesanal com a marca do Florestas e do projeto dele, e a gente entregar essa barra de cacau artesanal para esse pessoal que faz a curadoria. São produtos que podem ser desenvolvidos e acontecer dentro disso aí que a gente vai estar fechando, entendeu? Tá, então me Fechando, ajuda vai. aqui. Então me ajuda aqui. O registro de propriedade, né, da muda. A propriedade está ligada ao NFT, onde o detentor da mesma ganha o direito de realizar uma curadoria digital de uma espécie nativa, sendo que vai caber ao parceiro quarteirizado o que exatamente? Trazer transparência, trazer a transparência e a informação do projeto que recebeu a curadoria. O quarteirizado é realizar de forma transparente, não é isso? Aham. O quê? Transparente A e colaborativo, documentação, a e documentação, colaborativo, e colaborativo, o cuidado do bem curado. Caramba, agora escapou a informação aqui. sendo que vai caber ao Pô, parceiro velho. quarteirizado, realizar de forma transparente, Aham. ou não, O melhor dizendo, resguardo né, da curadoria, o dar resguardo da visibilidade, curadoria, o resguardo da dar curadoria. visibilidade, dar visibilidade, dar Pode ser visibilidade também. ao trabalho que está realizando, sei lá, alguma coisa assim. Dar visibilidade para o curador, não é isso? Dar visibilidade para o curador, Dar visibilidade e resguardar o bem curado, o bem que recebe a curadoria, alguma coisa assim. dar visibilidade para o curador do trabalho que vem realizando, do trabalho, do trabalho, do trabalho do plantio, pode botar dessa forma, né? Do trabalho do plantio. Pode ser também. É importante que no final a gente chegue no meio meio. Dar visibilidade para o curador do trabalho do plantio que vem sendo realizado, não é isso? Do trabalho do plantio que vem sendo realizado. Bruno, espaço de 1 minuto para tanto o Paulo como o Gustavo falar alguma coisa aí, porque a gente já Não, desenvolveu a tanto gente aí. já vai, a gente já vai finalizar aqui. A gente vai fazer a rodada de apreciação e para a gente poder partir para o check-out. Mas eu só quero finalizar isso aqui. A propriedade está ligada ao NFT, onde o detentor do mesmo ganha o direito de realizar uma curadoria digital de uma espécie nativa, sendo que vai caber ao parceiro quarteirizado dar visibilidade para o curador do trabalho de plantio que vem sendo realizado e mais o quê? E fazer a custódia do bem, né? Do ativo, fazer a custódia. E fazer a custódia. Eu tenho que ser responsável pela custódia. Fazendo a custódia da mesma, fazendo a custódia de todo o processo, né?
Entendi. Depois a gente melhora isso. Só para a gente fazer um registro aqui e a gente já poder finalizar essa parte da muda aqui hoje. Bem, galera, muito legal. Aprendi horrores com você hoje aqui, Gustavo. Eu, sinceramente, o meu conhecimento é muito parso. Assim, eu tenho algum conhecimento, mas ele é muito, 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 muito ralo. Acho que essa palavra que eu estou querendo dizer, né? Mas foi muito interessante mesmo ter mapeado isso aqui hoje com você. Eu adorei, achei incrível, tá? Mapeamos o acesso, plantio, manutenção, acompanhamento, custódia terceirizada, quarteirizada e registro de propriedade. Tudo bonitinho aqui, tá? Então, gente, vamos partir para fazer uma apreciação. Pode pegar a partir de onde você chegou, isso vale tanto para o Guga quanto para o Pablo. E depois a gente finaliza com a sua apreciação e check-out, Gustavo. Fica à vontade aí, Guga. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo, mas Pronto. tá com eco. Tá com eco. É isso, legal. Boa noite. Boa Tudo noite mesmo. beleza. Estou achando legal o desenvolvimento. Eu acho que realmente essas perguntas que você fez vão ser respondidas ao longo do tempo. São detalhes mesmo. Eu acho que a economia precisa ser conversada desde o início, né? Como é que são as relações de troca ou não. Né? Eu acredito que qualquer que seja a revolução que aconteça, né? Se a gente supusesse que fosse comunismo, fosse anarquismo, fosse criptoanarquia, o que é que fosse, ainda assim as coisas são financiadas pelo capital, né? Seja o acesso, seja os meios de produção. Então, eu acho que é uma preocupação minha que deveria ser ampliada, deveria ser comum a todos, né? São essas fórmulas que vão decidir como as coisas vão funcionar. Né? Funcionam de uma maneira por causa de relações financeiras. Né? O Bitcoin ele surge como solução para a relação financeira. Ainda é capitalismo, é anarco, mas é capitalismo, né? Que é um sistema que já provou as falhas que existem várias vezes. Então, eu acho que é importante voltar a esse começo. Né? Se um robô tivesse todas as moedas que fossem lançadas, em tese, até quero saber se não se concorda com o que eu estou dizendo. Em tese, um robô que tenha todas as moedas a negociar, vamos dizer, um valor mínimo de cada, mas que ela possa movimentar todas. Então, se ele tivesse fórmulas para isso, ele conseguiria mexer no mercado, né? É uma teoria que eu acho que faz sentido. Então, é muito relevante se focar nesses aspectos que já passaram. Né? Seria uma solução que se adequa às diversas interfaces, às diversas demandas. Né? Seria mais conciso, né? Buscar uma solução que resolva o problema de todo mundo, por governança, por economia, né? E aí as coisas eu acho que destravariam. Né? Sei lá, 3 dias hoje de hackathon, resolvida essa questão da economia, 3 dias de hackathon depois, né? A coisa começou a funcionar. Então, Não é bem assim, esse é meu não. pleito, né? Não, não é bem assim, não. De foco Desculpa, a ser desculpa interromper. apreciado. Um hackathon é apenas É isso. algo pontual Boa feito para noite. resolver um problema. Tamo bem. Um abraço, Gustavo, Pablo, Vini. Tamo junto. Foi? Agora, Então, Flávio. então, Oi. pelo que eu entendi, é o processo de expansão aí do Floresta, né? Tem, como eu já falei para Gustavo, né? Tipo, terra aqui a gente tem, né? Para plantar. Pra- Agora vamos ver a viabilidade, assim, né? Eu acho que em termos de crescimento das árvores, é que eu acho que vai dar bem, né, velho? Chuva tem, sol tem, mas é aquela coisa, né? Fazer floresta produtiva, né?
Mogno é só a madeira de lei. E é isso. Bom, aí depois eu quero ver esse Miro aí melhor. Então, beleza. Obrigado, Pablo, pela sua apreciação aí, querido. Agora você, Gustavo, fica à vontade. Gustavo Gonçalves, fica à vontade, querido. Sua apreciação e check-out. Tá tudo bem, né? Assim, então o que acontece assim? Eu tentei explanar aí de forma bem superficial, né? Então, assim, até aproveitando aí o gancho, né? Tanto do Pablo quanto do Gustavo, que eu quero dizer assim, qual é a ideia real? É que sim, em alguns aspectos a gente vai trabalhar a agrofloresta produtiva e tudo mais, né? Trabalhando até alguns aspectos, né? De lavoura e floresta e pecuária também, né? Que é importante, né? Principalmente para quem é do sertão, tá? Porque a gente vivia aqui, a maioria do sertão nordestino sempre viveu em cima do binômio nos últimos 50 anos. Aqui no Ceará era o binômio do gado e do algodão. Em outros locais, talvez cacau e gado, e por aí vai, né? Então, assim, é muita regionalização. O que a gente está buscando escapar hoje, de forma mais clara, né, é trazer uma sustentabilidade maior, né? Então, assim, o que é o Florestas realmente? Eu estou querendo transformar o Florestas num real hub, né, de apoio, né? Porque isso é um objetivo maior. É um hub descentralizado e mais na frente talvez ser uma DAO se realmente cumprir o espaço, tiver a necessidade e começar a ter contratos quarteirizados, né? Aqueles contratos em parceria onde a gente pegue e leve, diga assim, olha, a gente está mantendo o móvel aqui, tá? Porque a gente tem que fazer a justificativa, né, do ativo a ser entregue, né? Mas a gente está ajudando a financiar outras iniciativas que vão trazer valor para toda a rede. Não é isso, velho. Maravilha, gente. É isso. Mais uma. Avançamos mais um pouquinho. Olha que legal, né? Já conseguimos mapear todo o aspecto de logística ligado à muda ali. Mais uma vez, agradeço muito aí, Gustavo, o conhecimento que você compartilhou. Como eu falei, o meu conhecimento é muito ralo, né? Eu tenho algum conhecimento, mas ele é muito ralo em cima disso. Achei incrível, vale muito a pena realmente depois você conferir, Pablo. Entramos em alguns detalhes super interessantes, tá? Coisas que eu realmente não conhecia com a profundidade que o Gustavo conhece, né? E é isso. Semana que vem estaremos aqui de novo, quinta-feira, tá? A princípio estamos marcando aí às 19, pode ser que seja mais cedo, às vezes às 18h30, às vezes às 18, mas vamos estar aí novamente, tá? De hoje até lá, qualquer coisa, Gustavo, vamos trocando ideia aí, vamos trocando figurinha. Você, eu estou por enquanto, né, fazendo esse mapeamento dentro do board da Ecoindústria Modular, né, do Christian, mas eu vou te pedir para você, acho que você já abriu, não sei se abriu, não estou recordado. Se você abriu, você me manda um convite novamente para eu poder, como eu já fiz com o Pablo aqui, coisa e tal, e com os outros, para para a gente poder abrir um board, eu transportar, né, esse mapeamento lá para o board da própria Floresta de Ponto Social, tá? E é isso. Acho que é uma das coisas que eu gostaria de fazer dessa semana para a próxima, né? A gente já está no próprio board da Floresta de Ponto Social no Miro, não. A gente está dentro do board, literalmente, da Ecoindústria Modular. Bem, então é isso, galera. Uma boa noite para todo mundo. Boa Todo noite. mundo foi bacana mesmo, tá? E fica à vontade aí para dar seu tchauzinho rapidinho, que ele já está finalizando aqui. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. Um abraço. Valeu aí. Valeu, galera.